Imagine uma cidade agitada, onde os brilhos das luzes e o som constante dos carros parecem não ter fim. Nas sombras dessa metrópole vibrante, um garoto de olhos grandes e sombrios caminha sozinho. Seu nome é Caio, e seu mundo não é feito de brincadeiras e sonhos, mas de ruas frias e becos escuros. Aos 5 anos, sua vida foi marcada por uma perda irreparável, a morte de sua mãe. Ela era seu refúgio, seu porto seguro em um mundo que parecia estar sempre à beira do colapso. Quando ela se foi, Caio ficou completamente desamparado. Seu pai, um homem que nunca assumiu a paternidade, abandonou a mãe de Caio antes mesmo do nascimento dele. Sem familiares próximos para acolhê-lo, Caio foi colocado em um orfanato, um lugar que deveria ser um abrigo, mas que rapidamente se revelou uma prisão de solidão. As paredes frias e os corredores intermináveis do orfanato não conseguiram substituir o calor de um lar ou o carinho de uma mãe. Cansado do ambiente opressor e da falta de afeto, Caio encontrou uma fuga nas ruas da cidade. Com suas roupas desgastadas e um olhar atento, ele aprendeu a se proteger e a sobreviver. Cada esquina era uma batalha, cada rosto um potencial inimigo ou um aliado temporário. Caio se tornou um mestre em passar despercebido, um fantasma nas ruas, sempre à espera de uma oportunidade de se abrigar, de encontrar algo que fosse seu. Os dias se arrastavam, e a tristeza se misturava com o cansaço. Caio não conhecia o conforto de um lar ou a segurança de uma família. Seu coração, já marcado pela perda, parecia bater ao ritmo de uma cidade indiferente, onde a esperança era uma palavra distante e o futuro uma incógnita nebulosa. Ele não estava apenas lutando pela sobrevivência, estava lutando contra o desamparo que o cercava, uma batalha silenciosa que ninguém parecia notar. E assim, nas ruas frias e impiedosas, a solidão de Caio se tornava um reflexo da cidade ao seu redor. A perda precoce de sua mãe e o abandono do pai deixaram cicatrizes profundas, e ele caminhava por um mundo onde a dor parecia ser a única constante, a única companheira em uma jornada solitária. O orfanato não era o lar que Caio sonhara em ter. Em vez de uma casa cheia de risos e calor, ele se deparou com um lugar onde os corredores eram frios e ecoavam o lamento de crianças que, como ele, haviam perdido algo precioso. As paredes, um tom cinza sem vida, pareciam absorver a alegria e a esperança, deixando apenas a sensação de um lugar que existia para manter as crianças em espera de um futuro incerto. As camas de ferro alinhadas nos dormitórios eram um lembrete constante da falta de privacidade e do espaço pessoal. As refeições, simples e muitas vezes frias, eram servidas em horários impessoais, e a comida parecia mais uma necessidade cumprida do que um conforto. Cada dia era um ciclo repetitivo de tarefas e regras que pareciam intermináveis. Os cuidadores, embora bem-intencionados, estavam sempre ocupados demais para notar a tristeza nos olhos de Caio, uma tristeza que crescia cada dia que passava. Caio se sentia como uma peça pequena e insignificante em uma engrenagem gigante, uma engrenagem que não tinha espaço para sua dor ou seu desejo de encontrar um lugar onde pudesse se sentir amado. Ele observava outras crianças, algumas resignadas e outras tentando manter a esperança, mas ele não conseguia encontrar consolo no ambiente rígido e impessoal que o cercava. A decisão de escapar começou a germinar em sua mente como uma pequena semente de esperança. Cada dia parecia uma eternidade, em cada noite, enquanto o resto do orfanato mergulhava em um silêncio frio, Caio sonhava com a liberdade das ruas. Ele queria sentir o vento livre no rosto, mesmo que isso significasse enfrentar os perigos de uma vida sem abrigo. Na calada da noite, quando o orfanato estava adormecido, Caio reuniu algumas poucas posses que conseguiu guardar, um cobertor velho e um par de sapatos desgastados. Ele se movia com a furtividade de um fantasma, conhecendo bem cada canto do lugar. A liberdade parecia tão próxima, e ao mesmo tempo tão distante. Cada passo para fora era um passo rumo ao desconhecido, mas também para longe da opressão que ele sentia diariamente. Quando finalmente cruzou o portão do orfanato, a cidade o recebeu com sua mistura de sons e cheiros, uma cacofonia vibrante que parecia mais promissora do que as paredes frias do orfanato. Caio sentiu o peso do seu passado se soltar, mesmo que a incerteza do futuro ainda o assombrasse.
Ele não sabia exatamente o que o esperava nas ruas, mas sabia que estava deixando para trás um lugar onde nunca se sentiu verdadeiramente pertencente. Naquela noite, Caio encontrou nas ruas a promessa de uma nova vida, uma vida em que ele pudesse buscar seu próprio caminho, longe da rigidez e da tristeza do orfanato. As ruas, embora implacáveis, também ofereciam uma chance de se reinventar, de escrever sua própria história longe das sombras do passado. A vida nas ruas era um campo de batalha constante, onde cada dia era uma luta pela sobrevivência. Caio, agora um jovem adaptado ao caos urbano, tornou-se um mestre em navegar por um mundo implacável e impiedoso. As ruas que ele uma vez temera se tornaram seu território, um lugar onde cada esquina escondia um desafio, e cada sombra, um possível perigo. As manhãs começavam cedo, não com o som de um despertador, mas com o grito estridente das sirenes e o barulho dos carros que nunca cessavam. O estômago de Caio roncava de fome, uma sensação constante que o forçava a ser inventivo. Ele conhecia os lugares onde o lixo era mais generoso, os mercados onde pães e frutas eram jogados fora e onde ele podia se esgueirar para garantir alguma coisa para comer. Cada refeição era um triunfo, uma pequena vitória em uma guerra diária. Durante o dia, Caio se encontrava com outros meninos de rua. Eles eram uma comunidade própria, um grupo de sobreviventes que, apesar das diferenças, compartilhavam o mesmo destino. Havia Lucas, um garoto mais velho e um pouco mais duro, que liderava o grupo com um tipo de autoridade não oficial. Ele tinha uma habilidade impressionante para conseguir comida e objetos úteis, e Caio aprendeu a respeitar seu conhecimento. Entre os meninos, havia também Ana, uma garota de cabelos emaranhados e olhar astuto, que tinha uma certa graça nas ruas. Ana e Caio desenvolveram uma amizade silenciosa, ajudando-se mutuamente em troca de uma companhia que os aliviava da solidão constante. Juntos, enfrentavam a dureza da vida nas ruas, dividindo pouco que tinham e cuidando um do outro quando as situações se tornavam difíceis. Mas a vida nas ruas não era só sobre sobreviver. Era também um jogo de paciência e estratégia. As brigas por espaço e comida eram comuns, e Caio teve que aprender a ser rápido e esperto para evitar conflitos. Cada encontro com a polícia ou com outros grupos de meninos representava um risco de perder o pouco que havia conseguido. Caio se movia com agilidade pelas ruas, escondendo-se em becos e passando despercebido quando necessário. À noite, quando a cidade mergulhava em um silêncio momentâneo, a realidade de sua situação se tornava mais opressiva. Caio e os outros se refugiavam em abrigos improvisados, escondidos entre caixas e pedaços de papelão. As noites eram frias e implacáveis, e o medo do que poderia acontecer a qualquer momento fazia parte de cada sono interrompido. As conversas entre os meninos se tornavam mais baixas, mais cheias de suspiros e sonhos não realizados. Sobrevivendo em meio ao caos, Caio desenvolveu uma dura fachada, mas por dentro, ele mantinha a esperança de algo melhor. Ele observava a cidade, com suas luzes brilhantes e vidas aparentemente perfeitas, e se perguntava se um dia teria a chance de encontrar um lugar onde pudesse realmente se sentir seguro e aceito. A dura realidade das ruas moldava seu caráter e o preparava para as futuras adversidades, mas também mantinha viva uma centelha de esperança que o guiava através da escuridão. A cidade, sempre vibrante e cheia de vida, estava prestes a ser transformada por uma tempestade como nenhuma outra. Nuvens escuras, pesadas e ameaçadoras começaram a se formar no horizonte, inchando e crescendo com uma força que fazia o céu parecer um manto negro prestes a desabar. O vento começou a soprar com uma força crescente, arrancando folhas das árvores e levantando o lixo das ruas em uma dança frenética. A primeira gota de chuva caiu com um estrondo, seguida por um trovão que parecia ressoar em cada canto da cidade. Em poucos minutos, a chuva se transformou em uma torrente implacável, batendo nas janelas e ruas com uma força quase sobrenatural. As ruas, que normalmente eram apenas um emaranhado de concreto e asfalto, rapidamente se transformaram em rios tumultuosos, com a água subindo e ameaçando engolir tudo que estava em seu caminho. O caos tomou conta das ruas enquanto a tempestade avançava. Lojas pequenas, com vitrines fracas e portas mal vedadas, começaram a inundar,
seus interiores se transformando em lagoas turvas. O chão, antes sólido e previsível, se tornou uma superfície traiçoeira, onde os passos eram incertos e o perigo constante. As pessoas corriam desesperadamente, procurando abrigo onde pudessem encontrar, enquanto a cidade se entregava ao furor da tempestade. Os gritos e os sons de pânico se misturavam ao rugido dos trovões e ao estrondo incessante da chuva. Em meio ao tumulto, Caio, acostumado a se proteger das adversidades das ruas, buscava abrigo. Ele corria de um beco para outro, tentando escapar da água que subia rapidamente, seus pés imersos em poças cada vez mais profundas. Cada passo era uma luta contra a correnteza, e o vento cortante fazia com que a chuva parecesse um castigo implacável. Os meninos de rua, incluindo Caio, encontraram um abrigo precário em um armazém abandonado. O teto estava rachado e gotejava constantemente, mas era um refúgio comparado ao furor lá fora. Dentro, eles se amontoavam, tentando se aquecer e manter a esperança de que a tempestade passaria. O som da chuva batendo no teto e os estrondos do trovão eram uma constante lembrança do desespero que dominava o mundo lá fora. A tempestade durou horas intermináveis, e cada minuto parecia uma eternidade. Quando finalmente a chuva começou a diminuir, a cidade estava irreconhecível. As ruas estavam alagadas, com carros parcialmente submersos e destroços espalhados por toda a parte. O sol, que antes parecia um distante sonho, começava a emergir timidamente por trás das nuvens, revelando uma paisagem devastada e molhada. As pessoas saíam de seus abrigos improvisados, ainda atordoadas e cansadas, para enfrentar a nova realidade. A tempestade não havia sido apenas uma força da natureza, tinha se tornado um divisor de águas, transformando a cidade e suas vidas de maneiras que ninguém poderia ter imaginado. Caio, saindo de seu refúgio, olhava para o cenário devastado e sentia que a tempestade havia mudado algo mais dentro dele, uma sensação de que, talvez, no meio do caos, houvesse uma oportunidade de recomeçar. O cenário devastador da tempestade era um campo de guerra, e as ruas, agora transformadas em rios de lama e água, eram uma pista traiçoeira que parecia se arrastar com o ritmo pesado e pulsante da tempestade. Caio, mesmo exausto e encharcado, sabia que precisava fazer algo mais do que simplesmente sobreviver. O eco dos trovões havia diminuído, mas um novo som o atraiu, o chamado desesperado de alguém que ele conhecia. Era a voz de seu Orlando, uma voz que ressoava com um desespero que cortava o barulho da tempestade. O velho senhor tinha uma loja de antiguidades no centro da cidade, um lugar que Caio conhecia bem. Seu Orlando sempre havia sido gentil com ele, mesmo quando as palavras eram raras. Naquele momento, a loja, com suas vitrines de vidro e preciosidades acumuladas ao longo dos anos, estava sendo engolida pela água, transformando o espaço em um caos inundado. Sem hesitar, Caio decidiu que precisava ajudar. A água já subia até as coxas e a correnteza a cada passo fazia com que a caminhada fosse uma luta. Ele avançava com determinação, seus olhos fixos na loja que agora era apenas uma silhueta fantasmagórica em meio ao mar de água turva. Cada onda de água parecia uma barreira adicional, cada pedaço de lixo flutuante um obstáculo em seu caminho. Ao se aproximar da loja, Caio viu a cena aterradora. A água havia subido até o nível das prateleiras, e as preciosidades de seu Orlando estavam à deriva. O velho, preso em uma área mais elevada da loja, lutava para se manter à tona, seu rosto uma máscara de pânico e desespero. Ele estava tentando salvar algumas das antiguidades mais valiosas, mas a força da água estava rapidamente tornando essa tarefa impossível. Com coragem e força renovada, Caio entrou na loja, a água agora até a cintura. A correnteza era forte, e cada movimento parecia ser uma batalha contra a força implacável da tempestade. Ele viu seu Orlando agarrado a um pedaço de mobiliário, tentando se manter firme. Caio se aproximou, com o coração batendo forte, e conseguiu alcançar o velho, puxando-o com firmeza. "Segure-se em mim!" Caio gritou, sua voz abafada pelo barulho da água e dos trovões que ainda ressoavam ao fundo. Seu Orlando, com os olhos arregalados de surpresa e gratidão, agarrou-se a Caio com todas as suas forças. Caio, lutando contra a correnteza,
conduziu seu Orlando para fora da loja, um passo de cada vez, suas pernas afundando e se esforçando para manter o equilíbrio. Finalmente, eles chegaram a um ponto onde a água começava a diminuir. O alívio era palpável quando o chão parecia mais firme e a correnteza menos intensa. A loja, com suas preciosidades agora perdidas, estava atrás deles, um testemunho silencioso da destruição que a tempestade havia causado. Seu Orlando, embora ainda tremendo e encharcado, olhou para Kyle com um misto de surpresa e profunda gratidão. "Você me salvou", ele disse, a voz carregada de emoção. Kyle apenas assentiu, sua própria gratidão e alívio refletidos em seu olhar. A bravura de Kyle naquele momento não foi apenas uma ação de heroísmo, mas também um sinal de que, mesmo em meio ao caos e à devastação, havia espaço para a bondade e a coragem. Antes de continuarmos, compartilhe conosco a sua opinião nos comentários. O que você faria se estivesse no lugar de Kyle? Tentaria ajudar uma pessoa estranha ou tentaria se salvar do perigo na chuva? Já aconteceu algo parecido com você? Qual foi sua atitude? Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. É muito importante para nós. O impacto daquele ato de bravura reverberou não apenas em seu Orlando, mas também em Kyle, que percebeu que sua força e determinação poderiam transformar vidas, inclusive a sua. Após a tempestade, a cidade começava a se reconstruir, mas para Kyle, a transformação mais significativa estava acontecendo bem diante de seus olhos. A loja de seu Orlando, apesar de ter perdido muitos de seus tesouros antigos, era agora um símbolo de um novo começo. O velho senhor, profundamente grato pela coragem e pelo resgate, ofereceu a Kyle uma oportunidade que parecia um sonho distante, um lar e um trabalho. Na manhã seguinte, Kyle chegou à loja com uma sensação de esperança que não sentia há muito tempo. As marcas da tempestade ainda eram visíveis nas ruas, com as ruas inundadas secando lentamente sob o sol tímido. Ao entrar na loja, a primeira coisa que notou foi o cheiro de madeira envelhecida e do leve toque de produtos de limpeza que seu Orlando havia usado para tentar restaurar o ambiente. Seu Orlando estava ali, com uma expressão de cansaço misturada com determinação. "Bem-vindo à nossa nova realidade", disse ele, um sorriso cansado cruzando o seu rosto. A loja estava longe de ser perfeita, as prateleiras estavam parcialmente reabastecidas com o que restava e algumas áreas ainda estavam secando. Mas havia algo de aconchegante na atmosfera, uma sensação de renovação que pairava no ar. "Eu vou mostrar a você o que temos por aqui", seu Orlando disse, começando a organizar as caixas de mercadorias e móveis. "Vamos começar devagar, reconstruir o que perdemos, e quem sabe, descobrir novas formas de fazer as coisas." Kyle seguiu, ajudando a limpar e reorganizar o espaço. Com cada movimento, com cada item reposicionado, ele sentia uma onda de mudança interior. O simples ato de ter um espaço para chamar de seu, um lugar onde podia contribuir e fazer a diferença, estava começando a transformar sua visão de futuro. Ele não estava mais à mercê das ruas e das adversidades que enfrentará, agora, tinha um propósito e um caminho a seguir. Enquanto trabalhava, Kyle começou a se integrar aos novos ritmos da loja. Ele se dedicava a cada tarefa com uma diligência renovada, absorvendo os ensinamentos de seu Orlando, que, apesar de ser um homem de poucas palavras, transmitia sabedoria e experiência a cada gesto. Eles conversavam sobre a vida, sobre o passado e sobre os sonhos de um futuro melhor. A cada dia, Kyle aprendeu mais sobre o comércio, sobre a história dos itens preciosos e sobre o valor das coisas que muitas vezes são negligenciadas. Os primeiros sinais de mudança em Kyle eram sutis, mas significativos. Ele começou a se cuidar melhor, sua aparência refletindo a diferença que um lar e um propósito podiam fazer. O brilho em seus olhos, antes apagado pela luta constante pela sobrevivência, começava a retornar, trazendo uma nova esperança. O relacionamento com seu Orlando também evoluía, havia uma conexão genuína ali, uma amizade que se formava a partir de um resgate heróico e da construção de um novo lar. As noites passadas na loja eram diferentes das noites na rua.
O som das ondas que batiam contra as janelas tinha sido substituído pelo tranquilo sussurro do vento passando pelas frestas. Caio agora dormia com a certeza de um teto sobre sua cabeça e um futuro à vista, uma sensação de segurança que ele havia esquecido há muito tempo. À medida que os dias passavam, o antigo desamparo de Caio dava lugar a uma nova esperança. A loja de seu Orlando se tornava mais do que um simples trabalho, era um lugar onde ele poderia recomeçar, crescer e, finalmente, construir uma vida que sempre pareceu fora de alcance. A jornada estava apenas começando, mas a cada passo, Caio sentia que estava finalmente encontrando seu caminho para um futuro melhor. Enquanto Caio começava a ajustar-se à nova rotina na loja, o ambiente ao seu redor parecia falar em silêncio sobre o passado doloroso de seu Orlando. Havia uma melancolia invisível que pairava nas paredes, um eco de uma vida que uma vez foi cheia de alegria e agora estava marcada por uma profunda solidão. Era evidente que, por trás das dobras de seu sorriso gentil, escondia-se uma história não contada de perda e arrependimento. Seu Orlando, agora um homem de idade avançada, vivia entre as memórias e a realidade de um passado que o havia marcado para sempre. A loja, com suas preciosidades e lembranças, era mais do que um lugar de trabalho, era um relicário de uma época mais feliz, antes que a vida lhe apresentasse suas dolorosas reviravoltas. Seu rosto, frequentemente sombreado pela luz suave que entrava pelas janelas da loja, revelava as rugas de uma vida vivida com intensidade, por vezes, com dor. Sua esposa, Dona Helena, havia sido o amor de sua vida, uma presença constante em cada dia de trabalho na loja e em cada pequena alegria compartilhada. Ela havia morrido alguns anos antes, e a perda deixará um vazio que seu Orlando tentou preencher com o trabalho e com a memória do que havia sido. Os dias agora eram mais longos, o silêncio mais pesado, e a loja, em vez de ser um lugar de prosperidade, tornará-se um santuário solitário. O afastamento de sua filha, Mariana, era um capítulo doloroso em sua história. O motivo do distanciamento fora uma mistura de desentendimentos e orgulho, uma batalha de palavras não ditas e ressentimentos não resolvidos. O orgulho de seu Orlando e o desentendimento com Mariana eram como correntes invisíveis que o separavam da única família que lhe restava. Cada discussão não resolvida, cada porta fechada e cada chamada não atendida deixaram marcas profundas em seu coração. Ele carregava o peso dessa distância, uma carga que pesava em seus ombros como uma nuvem negra de arrependimento. Era uma dor que ele não compartilhava facilmente, preferindo esconder seus sentimentos atrás de um semblante de dignidade e tranquilidade. A loja, em sua essência, era um testemunho de sua vida, cheia de objetos preciosos e recordações, mas com um coração que se sentia incompleto. A presença de Caio, embora um consolo inesperado, não apagava a tristeza que residia no fundo de seu ser. Mas também era um lembrete do que ele havia perdido e do que ainda poderia ser recuperado. Nos momentos em que Caio estava fora, ajudando com tarefas fora da loja ou explorando novos desafios, seu Orlando passava horas olhando para velhas fotos e lembranças de sua esposa e de sua filha. Cada objeto antigo tinha uma história, e cada história era uma peça do quebra-cabeça de sua vida passada. A dor de ter perdido a esposa e a frustração de não ter conseguido reconciliar-se com a filha eram visíveis em seus olhos, e a loja estava repleta desses sentimentos. Ao longo dos dias, pequenas conversas entre os dois revelavam mais sobre o passado de seu Orlando. Ele falava com Caio sobre Dona Helena com um brilho triste nos olhos, compartilhando memórias de um amor que ainda sentia como se fosse recente. Quando mencionava Mariana, sua voz se tornava mais baixa, o tom carregado de uma tristeza não resolvida. Era claro que, embora tentasse seguir em frente, a ausência da filha e a morte da esposa eram cicatrizes que nunca se curariam completamente. A solidão de seu Orlando era uma sombra constante, uma parte silenciosa de sua existência que se manifestava em cada gesto e em cada silêncio prolongado. Mas a presença de Caio, com sua juventude e renovada esperança, começava a iluminar um pouco dessa escuridão, oferecendo uma chance para que o velho senhor não apenas olhasse para o passado, mas também visse a possibilidade de um futuro onde, talvez, as feridas poderiam começar a cicatrizar. Era um dia tranquilo na loja de seu Orlando, e o calor da tarde fazia a luz entrar suavemente pelas janelas,
iluminando as antiguidades e os tesouros acumulados ao longo dos anos. Caio havia se acostumado à rotina, organizando os objetos e aprendendo com a sabedoria silenciosa das relíquias. Mas aquele dia seria diferente. A descoberta que ele estava prestes a fazer mudaria para sempre a dinâmica entre ele e seu Orlando. Caio encontrou um antigo baú de madeira, escondido atrás de pilhas de caixas e livros. O baú estava coberto de poeira e tinha o aspecto de algo que não era mexido há décadas. Curioso e com uma pontinha de excitação, Caio começou a abrir o baú, e uma nuvem de poeira escapuliu ao abrir a tampa, revelando uma coleção de fotos envelhecidas e documentos antigos. Entre as fotos e papéis, uma imagem se destacou para Caio. Era uma foto de uma mulher jovem, com um olhar que transmitia uma mistura de gentileza e força. A legenda escrita à mão ao lado da foto dizia: "Mariana, a alegria de nosso coração." A expressão da mulher na foto fez com que algo profundo se agitasse no coração de Caio. Ele sentiu uma conexão instantânea, uma familiaridade inexplicável, como se já tivesse visto aquele rosto em algum lugar. Desesperado para entender o motivo daquela sensação, Caio decidiu mostrar a foto a seu Orlando. O velho senhor estava ocupado arrumando uma das prateleiras quando Caio o chamou, a voz carregada de nervosismo e expectativa. "Seu Orlando, encontrei isso em um baú. Pode me ajudar a entender?" Seu Orlando se aproximou, e ao ver a foto, sua expressão mudou de curiosidade para choque. Seus olhos se arregalaram, e ele parecia tentar controlar a respiração. "Onde você encontrou isso?" ele perguntou, a voz tremendo ligeiramente. "Estava em um baú antigo", Caio respondeu, tentando não deixar transparecer sua própria confusão. "Mas veja, a mulher na foto. Ela se parece com alguém que eu conheço." Seu Orlando olhou fixamente para a imagem, o semblante cada vez mais pálido. "Ela é minha filha, Mariana", disse ele, a voz mal saindo, como se cada palavra fosse uma luta. Ela foi a razão de tudo o que aconteceu comigo." A revelação fez o coração de Caio acelerar. Ele nunca imaginara que aquela foto poderia estar tão diretamente ligada à sua própria história. "Eu conheço Mariana", Caio disse, sua voz quase inaudível. "Ela era minha mãe. Ela morreu há alguns anos, quando eu era ainda muito jovem." A notícia atingiu seu Orlando como um soco no estômago. Ele se afastou um passo, os olhos cheios de lágrimas que ele tentou conter. "Você é meu neto?" ele perguntou, a voz quebrada. "Eu nunca soube. Nunca imaginei que ela tivesse um filho. A morte de Mariana, eu soube da sua morte, mas não sabia que havia um neto." A dor e a surpresa na voz de seu Orlando eram palpáveis. Ele parecia estar lutando contra um turbilhão de emoções que há muito tempo estavam enterradas. Ela era tão jovem, cheia de vida. Eu me afastei tanto dela, Caio. O orgulho e os desentendimentos me fizeram perder tanto tempo." Caio se aproximou, tentando oferecer algum conforto ao velho senhor, embora também estivesse lutando com suas próprias emoções. "Eu entendo, seu Orlando. A vida dela foi difícil, e sua ausência foi sentida profundamente. Mas agora, sabendo que tenho um avô, me sinto, de alguma forma, menos perdido." Os dois se olharam, e o silêncio entre eles estava carregado de uma nova e inesperada conexão. Era como se todas as cicatrizes e a dor do passado começassem a encontrar um novo significado. A revelação de Caio havia colocado uma nova luz sobre o passado de seu Orlando e oferecido uma chance para que ambos pudessem encontrar uma forma de reconstruir e se reconectar, após anos de separação e tristeza. O futuro estava agora aberto para novas possibilidades, com a esperança de curar velhas feridas e começar um novo capítulo em suas vidas. A descoberta havia lançado uma sombra de silêncio sobre a loja, enquanto Caio e seu Orlando processavam o impacto devastador da nova realidade. O velho senhor, sempre uma rocha de resiliência e orgulho, agora parecia um homem quebrado, e o jovem Caio, que havia vivido uma vida de instabilidade e luta, estava visivelmente abalado. A verdade revelada sobre o parentesco entre eles parecia ter feito uma ruga indelével em suas almas.
Caio, com os olhos marejados, tentava absorver a magnitude do que acabará de descobrir. A revelação de que seu Orlando era, na verdade, seu avô, parecia transformar cada pedaço de sua vida anterior. As memórias de sua mãe, Mariana, que eram apenas fragmentos distantes e dolorosos, agora ganhavam uma nova e surpreendente conexão. Ele sentia uma mistura de emoções, confusão, alívio e, de algum modo, um sentimento de pertencimento que nunca havia experimentado antes. Seu Orlando, por outro lado, estava imerso em um mar de remorsos e arrependimentos. A imagem da filha que ele havia perdido, a dor de ter se afastado dela, agora estava entrelaçada com a nova revelação de que ele ainda tinha um vínculo vivo com o passado que ele tentou enterrar. Ele se apoiou na mesa de antiguidade, o peso da dor de anos de separação tornando-se fisicamente palpável. Cada lembrança de Mariana que antes parecia uma ferida aberta agora estava atrelada ao fato de que ele tinha um neto que estava diante dele, alguém que ele havia perdido a oportunidade de conhecer por décadas. Eu nunca soube, murmurou seu Orlando, sua voz carregada de um desespero silencioso. Nunca imaginei que Mariana tinha um filho. E agora, aqui você está, tão perto e tão distante ao mesmo tempo. Caio se aproximou com um gesto hesitante, seus olhos fixos nos de seu Orlando. Eu não sabia que você existia, que havia uma conexão familiar ainda viva. Para mim, você é um pilar de algo que eu nunca soube que estava faltando. Os dois se olharam com uma intensidade que parecia transcender palavras. A dor da perda, a tristeza do afastamento e a esperança de um futuro diferente estavam sendo compartilhadas e compreendidas ali, no silêncio da loja antiga. A tensão no ar estava carregada de uma complexidade emocional que nenhum deles sabia como traduzir. Você não imagina o quanto eu gostaria de ter tido a chance de corrigir os erros do passado, disse seu Orlando, sua voz agora um sussurro dolorido. A vida nos separou, e eu tenho vivido com essa culpa por tanto tempo. Se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. Mas, de alguma forma, você está aqui agora. Talvez haja uma chance de redenção. Caio, tocado pela sinceridade de seu Orlando, deu um passo mais perto. A vida nos deu uma nova oportunidade, mesmo que tardia. Talvez possamos encontrar uma maneira de nos reconectar, de construir algo que honre a memória de minha mãe e a nossa nova realidade. Não podemos mudar o passado, mas podemos fazer algo significativo com o que temos agora. O olhar de seu Orlando, antes cheio de tristeza e arrependimento, começou a brilhar com um lampejo de esperança. A ideia de que ainda havia tempo para construir algo positivo, para fazer a diferença na vida um do outro, parecia oferecer uma pequena faísca de luz em meio à escuridão. A descoberta do parentesco não era apenas uma revelação dolorosa, mas também uma chance para reconstruir o que foi perdido e começar um novo capítulo. Ambos sentiram uma leveza no coração, um vislumbre de conforto em saber que, apesar das cicatrizes e da dor, havia uma chance de reescrever suas histórias. A loja de antiguidade, que havia sido o cenário de tantas memórias solitárias, agora se tornava o palco de um novo começo, onde a conexão familiar e o desejo de redenção poderiam florescer. E assim, entre as relíquias e os ecos do passado, Caio e seu Orlando começaram a caminhar juntos em direção a um futuro onde, finalmente, poderiam encontrar paz e sentido em sua inesperada conexão. A descoberta do parentesco havia deixado marcas profundas, mas também abriu portas para uma nova jornada de reconciliação e reconstrução. O antigo silêncio da loja de antiguidades agora estava preenchido com uma nova energia, uma mistura de esperança e determinação. Caio e seu Orlando estavam decididos a não deixar a dor do passado determinar seu futuro. O primeiro passo para a reconciliação foi estabelecer uma comunicação aberta e honesta. Caio, que antes vivia com um véu de desconfiança e tristeza, começou a compartilhar suas memórias fragmentadas de sua mãe, Mariana. Ele falava sobre as histórias que ela lhe contava, suas esperanças e sonhos, e o vazio que sua ausência havia deixado. Cada relato era uma peça do quebra-cabeça que ajudava a pintar um retrato mais completo de quem Mariana realmente foi, e como ela moldou a vida de Caio, mesmo na ausência de seu Orlando.
Seu Orlando ouvia com atenção, seus olhos frequentemente cheios de lágrimas, à medida que as histórias de Mariana desvelavam uma nova camada de dor e arrependimento. Ele relembrava os dias felizes que passou com a filha, o casamento que não deu certo e a solidão que tomou conta de sua vida após sua partida. Os dois começavam a entender a complexidade da história de suas vidas e a dor compartilhada que haviam carregado sozinhos por tanto tempo. A reconciliação não se deu sem dificuldades. O orgulho e a mágoa acumulados ao longo dos anos criaram obstáculos significativos. Havia momentos em que as emoções explodiam, trazendo à tona velhas feridas e ressentimentos. Mas, cada vez que isso acontecia, Caio e seu Orlando se esforçavam para dialogar, buscar o entendimento e oferecer o perdão que ambos precisavam para seguir em frente. A loja, antes um refúgio de lembranças tristes e solitárias, começou a se transformar em um espaço de novas possibilidades. Seu Orlando começou a compartilhar suas habilidades e conhecimentos com Caio, ensinando-lhe sobre as antiguidades e a história por trás de cada peça. Caio, por sua vez, começou a introduzir ideias novas para revitalizar o negócio, trazendo uma perspectiva fresca e energia jovem para o local. O relacionamento entre os dois começou a amadurecer. Caio, que havia crescido em meio a dificuldades e solidão, agora encontrou uma figura paternal em seu Orlando, alguém que, apesar dos erros do passado, estava disposto a se conectar e a apoiar. Seu Orlando, por sua vez, encontrou em Caio uma chance de redenção, um meio de reparar os danos causados pelo afastamento e, finalmente, ter uma conexão familiar significativa. Os dias se tornaram mais brilhantes, e a loja de antiguidades, que havia sido um símbolo de perda e arrependimento, agora era um testemunho da força e da capacidade de reconstruir. Caio e seu Orlando passaram a colaborar em novos projetos, e a loja se tornou um lugar de encontro para a comunidade, onde a história e o presente se entrelaçavam de maneira harmoniosa. Enquanto Caio e seu Orlando caminhavam juntos, suas vidas começaram a se entrelaçar de maneiras que antes pareciam impossíveis. Eles participavam das celebrações locais, ajudavam na comunidade, acima de tudo, encontravam alegria nas pequenas coisas que antes haviam passado despercebidas. A loja, com suas relíquias e memórias, se transformava em um espaço vibrante de esperança e renovação. A jornada de reconciliação não era apenas sobre a conexão familiar, mas sobre o poder de começar de novo. Caio e seu Orlando, agora unidos por uma nova compreensão e um respeito mútuo, estavam prontos para enfrentar o futuro juntos. Eles haviam reconstruído não apenas a loja, mas também suas vidas e corações, criando um espaço onde a dor do passado poderia ser curada e a promessa de um futuro melhor pudesse florescer. E assim, entre as antiguidades e as histórias do passado, eles se encontravam finalmente em paz, prontos para escrever um novo capítulo em suas vidas. A loja de antiguidades, que um dia fora um refúgio de dor e solidão, agora florescia sob a nova parceria de Caio e seu Orlando. A transformação que ambos experimentaram nos anos seguintes era mais do que a revitalização de um negócio, era a concretização de sonhos e o crescimento de vidas que antes pareciam estagnadas. Caio, um jovem cuja infância foi marcada pela diversidade, agora começava a se destacar não apenas como um trabalhador diligente, mas como alguém com uma visão própria. Seu interesse pelas antiguidades, que inicialmente era uma mera ocupação, transformou-se em uma paixão genuína. Ele se matriculou em cursos de História e Administração, buscando uma formação que complementasse sua experiência prática. Seus dias eram preenchidos com estudos e trabalho, e suas noites com a leitura de livros antigos e estudos sobre a história das peças que vendia. A dedicação e o esforço não passaram despercebidos, e a loja começou a ganhar notoriedade local. Seu Orlando, com orgulho misturado com uma dose de paternalismo, observava a transformação de Caio. Ele se tornou não apenas um mentor, mas um verdadeiro avô para o jovem. As conversas entre eles eram agora cheias de sonhos compartilhados e planos para o futuro. Cada conquista de Caio era comemorada com entusiasmo, e cada desafio era enfrentado juntos, com uma força renovada pela conexão familiar recém-descoberta. À medida que Caio avançava em sua educação e carreira, sua confiança também crescia.
Ele começou a planejar novos empreendimentos, investindo em exposições e eventos que atraíam mais visitantes para a loja. A presença de Caio e seu Orlando nos eventos locais fazia com que a loja se tornasse um ponto de referência para colecionadores e curiosos, trazendo um fluxo constante de clientes e reconhecimento. A loja não era mais apenas um espaço de vendas, era um local de cultura e história, um lugar onde as pessoas podiam aprender e se inspirar. O sucesso profissional de Caio também se refletia em sua vida pessoal. Ele conheceu Ana, uma jovem artista apaixonada pela preservação da história e da cultura, e logo os dois se tornaram inseparáveis. Ana compartilhava com Caio o entusiasmo pela preservação das antiguidades, e o relacionamento deles cresceu em meio a projetos conjuntos e sonhos compartilhados. A proposta de casamento, feita em um dos eventos que Caio organizou, foi uma celebração de amor e realização pessoal. A loja estava agora iluminada por uma nova energia, com a promessa de uma vida de amor e sucesso à vista. Com o tempo, a família de Caio cresceu. Ana e ele tiveram 2 filhos, e a casa dele se encheu de risos e histórias. Os pequenos eram frequentemente levados à loja, onde aprendiam sobre a importância das relíquias e a história que cada peça carregava. Seu Orlando, agora um avô querido, encontrava grande alegria em passar tempo com as crianças, contando-lhes histórias sobre o passado e compartilhando a sabedoria acumulada ao longo dos anos. A loja tornou-se um símbolo não apenas do sucesso financeiro, mas da realização de sonhos e da construção de uma vida cheia de significado. Caio, uma vez um garoto perdido e sem esperança, havia se transformado em um homem de sucesso, com uma carreira sólida e uma família amorosa. Seu Orlando, por sua vez, encontrou a paz e o orgulho em ver o legado da sua filha se perpetuar através de Caio e sua própria nova geração. O crescimento de Caio era um testemunho da força do espírito humano e da capacidade de transformar a adversidade em oportunidade. A loja de antiguidades, que havia começado como um lugar de perda e arrependimento, agora era um farol de esperança e realização. Cada peça, cada história e cada lembrança contribuíam para uma narrativa de superação, mostrando que, com determinação e apoio, é possível construir um futuro brilhante a partir das cinzas do passado. E assim, Caio continuava a trilhar seu caminho, não apenas como um empresário bem-sucedido, mas como um homem que encontrou sua verdadeira identidade e felicidade, cercado por amor, família e a promessa de um futuro ainda mais luminoso. À medida que o sol se punha sobre a cidade, lançando um brilho dourado sobre a loja de antiguidades, o ambiente estava repleto de uma sensação palpável de realização e gratidão. A loja, agora uma vibrante fusão de história e modernidade, havia se transformado em muito mais do que um simples comércio, era um símbolo de redenção, amor e novos começos. O ar estava carregado com o aroma das delícias preparadas para uma celebração especial. Caio, agora um homem realizado e respeitado em sua comunidade, estava organizando uma grande festa para marcar uma ocasião significativa, o aniversário de 80 anos de seu Orlando. A festa não era apenas uma celebração do tempo, mas um tributo ao impacto duradouro que seu Orlando teve em sua vida e na de Caio. A loja estava decorada com fotos antigas, recordações e uma série de artigos que simbolizavam a jornada de ambos, desde os primeiros dias de Caio como um garoto em dificuldades até o florescimento da loja como um local de sucesso. As mesas estavam repletas de pratos deliciosos e os convidados, que incluíam amigos, familiares e antigos clientes, estavam animados para a ocasião. Seu Orlando, vestido com um elegante terno escuro que ele reservou para ocasiões especiais, estava visivelmente emocionado ao olhar ao redor. A presença de Ana, as crianças e os novos amigos de Caio formavam um círculo de amor e apoio que jamais havia sido parte de sua vida antes. O sorriso de seu Orlando era uma mistura de orgulho e humildade, um reflexo da jornada que ele e Caio haviam percorrido juntos. Durante a festa, Caio fez um discurso que tocou o coração de todos. Ele falou sobre a importância de encontrar a família e a redenção em momentos inesperados. Hoje celebramos não apenas o aniversário de um homem incrível, mas a conexão que nos deu uma nova perspectiva sobre a vida, disse Caio, a voz embargada pela emoção. Seu Orlando, você me deu não só um lar, mas uma nova família,
uma nova chance e uma nova vida. Sou eternamente grato por isso. Os olhos de seu Orlando brilharam com lágrimas enquanto ele ouviu as palavras de Caio. A cada frase, ele sentia o peso da solidão e do arrependimento diminuindo, substituído por uma profunda sensação de realização. O sentimento de ter contribuído para a felicidade e o sucesso de Caio era uma recompensa que ele nunca havia imaginado, mas que agora preenchia seu coração com um calor reconfortante. A festa seguiu com música, risos e momentos de alegria compartilhada. As crianças brincavam ao redor, enchendo a loja com sons de felicidade e inocência. Caio e Ana observavam com um sorriso, sabendo que a vida deles havia tomado um rumo extraordinário, muito além de qualquer expectativa. À medida que a noite avançava, os convidados começaram a se despedir, deixando para trás um ambiente que estava impregnado de uma sensação duradoura de amor e esperança. Caio e seu Orlando se sentaram juntos, observando a loja agora vazia, mas cheia de memórias e promessas para o futuro. Olhe para tudo que conseguimos, disse seu Orlando, olhando para Caio com um olhar de afeto e respeito. Nunca imaginei que meu legado pudesse ser tão significativo. É incrível como a vida pode nos surpreender. Caio sorriu, a gratidão estampada em seu rosto. A vida tem uma maneira de nos mostrar o que realmente importa, respondeu ele. Encontramos uns aos outros quando menos esperávamos, e juntos, criamos algo que vai além das nossas próprias histórias. Com o olhar para o futuro, Caio e seu Orlando sabiam que o legado que estavam construindo era muito mais do que o sucesso material. Era um legado de conexão profunda, de segundas chances e de um amor que transcendeu as barreiras do tempo e da dor. O vínculo entre eles era um testemunho da força transformadora da família e da redenção, uma história que continuaria a inspirar e a tocar aqueles que a conhecessem. E assim, com a loja como cenário de suas vitórias e desafios, a história de Caio e seu Orlando fechava um capítulo emocionante, mas o impacto de seu legado se estenderia por gerações, uma luz de esperança e amor que nunca se apagaria. O que você faria se descobrisse que uma pessoa estranha é na verdade um parente próximo que você nunca conheceu? Já passou por essa situação? Como reagiria se alguém arriscasse a própria vida para lhe salvar, como Caio fez com seu Orlando? O que a história dos dois pode ensinar para as pessoas? Compartilhe sua opinião conosco nos comentários. Ela é muito importante para nós. Obrigado por fazer parte da história desse canal e não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar com seus amigos e parentes essa incrível história.